declarações, as autodeclarações de Jesus, os eu sou, que ele registra no livro de João, são 7 autodeclarações. Nós já falamos 5, essa é a quinta delas, na verdade. Nós já falamos de 4. Eu sou o pão, no capítulo 6. Eu sou a luz do mundo, no capítulo 8. Eu sou a porta, no capítulo 10. Eu sou o bom pastor, também no capítulo 10. E hoje a gente vai falar a quinta declaração de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Essas declarações no Evangelho de João, o Evangelho de João, ele tem o intuito de revelar Cristo Jesus, a divindade de Cristo Jesus, e ele é cristológico, ele mostra Jesus como Messias, como o Filho de Deus. João vai narrar 7 declarações ou autodeclarações de Jesus, essas 7 que eu falei, como essas 5, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira. Então são 7 declarações de Jesus, e vai registrar 7 milagres. Cada um dos milagres tem uma intenção, tem um intento. No primeiro milagre, a gente vê que no final do primeiro milagre vai dizer que os seus discípulos creram nele e glorificaram a ele. Depois uma família ou a guarda de um centurião romano crê nele, o segundo milagre. E aqui a gente vai ver que esse milagre também vai levar muita gente a crer. Nós não vamos ver o milagre detalhadamente, não vamos expor o milagre, mas nós vamos nos deter aqui na declaração de Jesus. Mas isso vai fazer a gente dar uma passeada nesse texto aí. Então abra sua Bíblia em João capítulo 11, deixa ela aberta. Nós vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 27, nesse primeiro momento. João 11, do 17 ao 27. Obrigado. Rapaz, conseguiu água. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, e Deus te concederá. E declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos orar mais uma vez, fecha os teus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor tem nos conduzido, tem nos dirigido, obrigado por essa igreja, por cada um dos irmãos que se encontra hoje aqui. Senhor, fale conosco, a tua palavra foi lida, teu Espírito tem a liberdade de aplicá-la aos nossos corações da maneira que melhor te apraz. Então encontra em nós bom solo fértil, para frutificar essa palavra e nos desafiar e produzir em nós os frutos a que ela se destina. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, existem muitas coisas que são marcantes no ministério da gente. Por exemplo, a primeira vez que você faz um batismo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz um batismo foi na Jocum, foi lá na missão. Uma americana que morava no Brasil, a igreja dela era uma igreja americana e eles funcionavam de um jeito muito diferente. Eles tinham um culto online, então o pastor pregava e eles se reuniam no horário do culto na cidade americana, então tinha toda uma diferença de horário, então tudo era transmitido online. E ela veio para mim e falou assim: eu quero me batizar.
Eu falei, isso é pastor, eu não posso te batizar. Não, ele mora, aí ele me contou, ele mora nos Estados Unidos. Aí eu falei, então tá, então pede para ele fazer um Skype comigo. Aí ele fez um Skype comigo e falou, não, pode batizá-la. Nós autorizamos, nós entendemos, nós aceitamos esse batismo, né? Mas faz uma coisa, deixa conectado no Skype para a gente ver. Então na hora certa eu conectei no Skype. Foi tudo a primeira vez, o primeiro batismo online que eu faço. Nunca tinha feito isso. Por exemplo, o primeiro casamento. O meu primeiro casamento que eu oficiei, que eu celebrei, eu tremia mais do que a noiva, né? Eu não sabia muito bem o que fazer, não sabia muito bem como me comportar. A primeira apresentação de criança, você não sabe se você pega a criança, você levanta a criança, você abaixa a criança, você não sabe o que você faz. Você fica sem saber onde pôr a mão, né? Você não sabe se dá para o pai, se tira do pai, e fica aquele negócio, o medo da criança cair, né? Tenso. E o primeiro velório, gente, o primeiro velório também é muito difícil. É muito complicado para mim, pelo menos. Tem gente, eu sei, conheço, já conversei com pessoas que adoram fazer velório. Eu particularmente não gosto. Eu particularmente tenho muito temor, porque palavras mal colocadas num momento desse podem causar um estrago maior do que a gente já tem no ambiente. Mas primeira vez que eu fiz um velório, fica esquisito. A primeira vez que eu preguei num velório, foi também inusitado, porque eu não conhecia a pessoa que tinha falecido. Ela era irmã de um obreiro da base, de um senhor que era obreiro na base, e ele falou, Gu, você faz o velório da minha irmã? Eu falei, faço, claro que eu prego no velório da sua irmã. Ah, porque o pastor dela disse que não vai fazer, porque ela não estava indo muito à igreja. Então, se você não vier muito à igreja, no seu velório é capaz de você não ter um pastor, viu? Então, aí eu falei, não, claro que eu faço, eu vou lá, eu faço o velório dela. Só que eu não tinha vínculo nenhum com aquela pessoa, eu não a conhecia. E eu me lembro que eu cheguei e eu fiquei num lugar, eu ficava orando, falando, Senhor, eu preparei um texto na cabeça e tudo, e eu ficava orando, e aí quando eu cheguei, eu olhei, a única coisa que eu conseguia ver era os algodões no nariz da moça. E toda a posição que eu ficava, eu só via aquilo, e para mim, aquele velório só tinha morte, realmente. Porque eu já falei no velório, que a única coisa que não tinha no velório era a morte. Velório de gente que morreu com Jesus, que teve uma vida plena, uma vida piedosa diante do Senhor, que as pessoas estavam ali. O velório da minha sogra parecia um churrasco, irmãos. Depois você pergunta para a Juliana, as pessoas lá no fundo pediram pizza, ficou todo mundo conversando, depois todo mundo celebrando, felizes com Jesus, a esperança. Claro, a família viveu o luto, teve tudo isso, mas era um ambiente que não era um ambiente de morte. E Jesus está indo para um ambiente de morte nessa passagem. Jesus, ele está saindo da Transjordânia, no capítulo 10, a gente vê Jesus saindo de Jerusalém, porque ele iria ser apedrejado, e ele vai para o local onde João batizava. É isso que o nosso escritor de João registra para a gente. Então, provavelmente ele estava numa distância de 100 quilômetros de onde Lázaro estava. 2 dias de jornada de um homem saudável. Então Jesus recebe a notícia, o capítulo 11 começa com Jesus recebendo a notícia que o Lázaro estava enfermo. Lázaro está doente. Agora, qual é a conexão? A primeira pergunta que a gente faz quando a gente começa a ler, qual é a conexão de Lázaro com Jesus? Porque se você só tivesse o Evangelho de João, você só conseguiria entender por esse capítulo 11 e 12, que é a única vez que essa família aparece no Evangelho de João. Mas nós sabemos lá no Evangelho de Lucas que Jesus está passando pela aldeia de Betânia e ele fica na casa de 2 irmãs, chamada Marta, que só quando Jesus chegou começou a servir, começou a arrumou a mesa, limpou a casa, fez tudo dentro, estava lá, e a Maria que ficou aos pés de Jesus. Você conhece essa história lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 e 42. Mas dá para a gente perceber pelo texto, quando você começa a olhar o texto,
que havia um vínculo entre essa família e Jesus. Versículo 4 vai dizer assim, versículo 3 vai dizer assim, do capítulo 11: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A palavra amar, para a gente é traduzido como amar, então praticamente ela adquire o mesmo significado em todas as frases, mas aqui está dizendo o seguinte, no original ele vai dizer assim: Senhor, o seu companheiro querido está doente. Aquele a quem filéu, o seu companheiro, o seu parceiro, se fosse nos dias de hoje, o seu parça, o seu camarada, aquele que o senhor gosta de estar, seu amigo, está doente. E o versículo 5 vai dizer: ora, ágape Jesus a Marta e a sua irmã Lázaro. Então Jesus tinha ternura, tinha afeto, Jesus amava com uma certa proximidade essa família. Havia um laço, havia uma relação entre eles. E eu acho que quando eu li, eu fiquei pensando, só com uma relação mais estreita faria alguém sair 100 quilômetros para visitar um amigo doente. Se você não tem uma relação um pouco mais próxima, você não vai, né? Você acaba não indo. Às vezes nem na mesma cidade. Você sabe que um amigo está lá, está enfermo, está doente, você não tem aquela comunhão com ele, você não vai lá visitá-lo. Mas quando é alguém caro por você, alguém querido por você, você arruma um tempo, você arruma um horário, você vai lá, você visita esse irmão, você sai alguns quilômetros. Então a gente vê que é uma família que há um vínculo com Jesus. Também tem uma outra coisa que o João registra sobre a família. É uma família que era, de alguma maneira, muito querida. Porque no versículo 19 vai dizer que muitos vieram de Jerusalém, que era uma vila próxima, cerca de 6 quilômetros, 3 a 6 quilômetros. Muita gente veio dessa vila para consolar as irmãs por causa da morte do Lázaro. Então a gente vê Jesus recebendo uma notícia de que alguém que ele amava estava doente. Então provavelmente se explica a demora de Jesus, porque 2 dias para que o mensageiro chegasse. Alguns dizem que provavelmente Lázaro morreu logo pouco tempo depois que o mensageiro saiu de Betânia, então já não tinha mais tempo de alcançá-los, né? E 2 dias para voltar, daí a gente tem a conta dos 4 dias. Não, Jesus não estava em Jerusalém, que era 3 quilômetros, ele estava mais longe. E é interessante que Jesus sai para a sua caminhada em direção a essa família, para a gente entender, sabendo que Lázaro havia morrido. Ele diz: Lázaro dormiu. E aí os discípulos falam: não, se ele dormiu, então uma hora ele acorda. Não, meu amigo, ele dormiu, Lázaro morreu. E é interessante que Jesus fala assim: Lázaro morreu. E eu estou feliz, porque Lázaro morreu, e porque vocês não estavam lá para ver que Lázaro morreu, porque esse acontecimento vai ser revertido para a glória de Deus. Então a gente tem Jesus saindo na sua caminhada, sabendo que iria encontrar Lázaro morto, sabendo que iria encontrar uma família enlutada, sabendo que iria encontrar um ambiente de muita hostilidade a ele. Jesus já não era tão desejado assim na região. Você vai ver, se você continuar comigo aí no versículo, deixa eu ver lá, versículo 8. Disseram-lhe os discípulos, vou começar no 7. Disse, pois, aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. Então a gente vê que os discípulos não queriam ir com Jesus. Jesus, o ambiente não é propício para a gente. As pessoas estão querendo a nossa pele por lá. Tomé vai dizer para ele assim, então Tomé, versículo 16, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. E esse morrermos com ele, né, denota para a gente um ambiente de tensão que havia. Então Jesus está indo para um lugar de luto, numa caminhada, numa jornada perigosa, ele iria cruzar Jerusalém,
mas ele está indo porque Deus seria glorificado. E a gente vê no versículo 19, agora que você sabe um pouquinho do contexto, a gente vê que no versículo 19 é a primeira vez que vai aparecer a expressão que Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Havia uma crença comum naquela região, naquele povo. Eles criam que até por 3 dias a alma da pessoa ficava tentando voltar para ela, tentava voltar para o corpo. Depois de 3 dias não tinha mais jeito. Por quê? Porque a decomposição já começava a ter o seu efeito. Ele estava realmente morto. Até 3 dias ele podia estar meio morto. Depois de no 4º dia ele estava muito morto. Hoje a gente conhece isso como uma doença. Alguém lembra o nome? Eu não lembro o nome. Catalepsia. A pessoa parece que morre, mas não morre, né? E há registros de pessoas que são desenterradas e a gente tem lá registros de que elas estavam vivas, voltaram, recobraram a sua consciência, né? Então havia essa crença no meio deles. Jesus já tinha ressuscitado uma pessoa, mas ele tinha ressuscitado a filha do Jairo, que tinha morrido há pouco tempo. A filha de Jairo morreu, foi ressuscitada por Jesus lá no capítulo 5 de Marcos, mas ela não morreu por muito tempo, né? Ela não tinha muito tempo que ela tinha falecido, horas talvez. Então aqui a gente vê que Jesus está chegando numa situação também que, para o consenso geral, era uma situação irreversível. Então era uma situação de morte, uma situação de perigo pessoal, uma situação irreversível. Não tinha o que fazer. E a gente vai ver que a segunda vez que aparece essa expressão é lá no versículo 39. Jesus fala, tirem a pedra. A própria Marta fala, Senhor, já tem 4 dias que ele está aí dentro. O cheiro já não vai ser bom, Senhor. Então havia essa certeza, não tinha mais o que fazer. E a gente começa a ver isso no encontro de Marta com Jesus. Marta sai de casa, sai do luto. No luto daquela época eles tinham um costume de que se ficava 7 dias em casa, se abstinha de tudo que podia dar alegria. Em alguns momentos aquela família tinha que ficar sozinha para elaborar o seu luto, para trabalhar o seu luto. O luto é um processo saudável, você sabe disso. O luto é um processo que precisa ser vivido. O luto por perda, ele é saudável quando, alguns dizem, quando ele dura no máximo 1 ano, 1 ano e meio. Mais do que isso, ele pode se tornar patológico. A pessoa pode não conseguir soltar e ter um processo complicado nas suas emoções. Então ele tinha momentos que essa família deveria ficar sozinha. E as pessoas, os amigos, aqueles que lhes eram queridos, serviam essas famílias enquanto isso, mostrando misericórdia, mostrando compaixão, mostrando amor. Então quando Marta sabe que Jesus está chegando na vila, provavelmente ela faz um acordo, ou talvez quando a gente já lê e conhece a sua forma, né, o seu ímpeto, ela fala, Maria, você fica e eu vou encontrar com Jesus. E aí ela encontra com Jesus no versículo 21, ela vai ao encontro de Jesus e ela olha para o Senhor. A primeira coisa que ela faz ao ver o Senhor, ela exclama, ah, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aquela exclamação de dor. Você já deve ter estado em situações assim. E você já deve ter ouvido, mas ontem ele estava bem. Ele estava conversando ontem. Ontem ele planejou, quando ele saísse do hospital, o que ele ia fazer. E de repente, no meio da noite, uma febre, um negócio, ele foi. Você já deve ter consolado alguém que chegou para você e disse, rapaz, se eu tivesse dito não, né? Se isso tivesse acontecido, ou se fosse dessa maneira, se eu tivesse, o que eu podia ter feito para que ele não morresse? Há uma exclamação de dor
no coração dessa mulher. Há uma exclamação, há um misto de uma exclamação de dor e uma exclamação de indignação e uma exclamação de tristeza, porque ela fala para Jesus: olha, Jesus, se você estivesse aqui, ele não tinha morrido. Por quê? Porque eu já vi você curando gente. Eu sei que você cura. Eu sei que você amava ele. Quando você visse ele mal, você o curaria. E aí ela tenta remediar essa expressão com uma segunda fala. Ela diz assim: mas eu sei que se você orar, o Pai vai te atender. Em outras palavras, aqui, quando a gente começa a pensar, a primeira vez que eu li o texto, a imagem que eu tinha é: olha, ela entendeu, Jesus pode ser que Jesus vá. Ela está falando aqui que se você orar, Jesus vai ressuscitar o meu irmão. Mas a gente vê que não é bem isso não. Porque lá no versículo 39, quando Jesus vai ressuscitar o irmão dela, ela diz: Senhor, já cheira mal, não rola pedra, ele já foi. Ele já foi. Ela clama, ela coloca o coração dela, coloca o desapontamento dela, ela coloca uma fé que duvida naquele momento. E essa reação de Marta revela um pouco de nós como humanos, muitas vezes. Muitas vezes a gente está diante de Jesus, a gente tem experiências com Jesus e a gente vai tentando desenvolver a nossa fé à parte de Jesus. Nós somos uma nação crédula. Nós somos uma nação que aprendeu a ter uma crença desde pequeno. A gente é uma nação que, quando você nasceu, independente da religião que você professava, alguém colocou um santinho, alguém falou, para ver lá em Minas é muito comum, vai lá, nasceu dia 7 de fevereiro, qual que é o santo do dia, né? Que agora é o seu santo, é o seu anjo da guarda. A gente vai aprendendo uma fé crédula, e às vezes a gente vem para o Evangelho e a gente vai tentando alimentar uma fé em Jesus sem Jesus. Essa é o retrato da humanidade, a Dona Marta. A Dona Marta é essa fé que não consegue ver Jesus e não consegue ser franco naquilo que duvida quando duvida. Nós também aprendemos que é quase um pecado mortal duvidar. É quase um pecado de morte você estar no meio de uma situação e você não falar algo que seja bom. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu filho não teria falecido. Mas eu ainda creio, Senhor, no Senhor. Fica tranquilo, eu não perdi a fé. Tá bom? Eu não vou me desviar, Jesus. A gente precisa entender isso. E alguns de nós são aqueles, a Marta representa alguns de nós, que esperam resultados para testar a veracidade e aí então decidir crer. Alguns de nós têm fé no resultado do que o relacionamento com Jesus produz. E isso é um erro nosso como igreja muitas vezes. Porque às vezes a gente não prega o Evangelho para a pessoa. A gente prega uma utilidade de Jesus. Está doente? Você tem frieira crônica? Jesus há de curar a sua frieira. Jesus cura. Você está com um problema, está ouvindo vozes, vendo vultos? Jesus liberta. E aí a gente começa a falar do que Jesus faz. E aí as pessoas vêm esperando receber algo de Jesus. E não encontrar com o Jesus. E essas pessoas acabam se frustrando depois de um tempo de caminhada. Porque o que a gente faz? A gente vê que não está dando muito certo, a gente joga a culpa no inimigo. Aí quando para de jogar a culpa no inimigo, você faz o quê? Você joga a culpa na pessoa. Olha, não está acontecendo, seu casamento não está melhorando, sua vida não está indo para frente, porque você não tem fé suficiente para ser curado. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu era muito novo, eu era criança, na década de
de 90, um menino correndo por aí, e eu me lembro que tinha um pastor que orava para ter dente de ouro. Ele veio aqui nessa igreja, ele vinha aqui às vezes. E eu queria um dente de ouro, primeiro porque eu tenho pavor de dentista. Eu tenho. Coentro e dentista são dois, não, brincadeira. Você não está no nível do coentro, aqui é diferente. Mas eu tenho medo. E eu sabia que eu tinha um dente aqui que ia me incomodar. E aí eu orava, Senhor, me dá um dente de ouro. Depois de um tempo eu pensei, não precisa ser de ouro. Pode ser de osso mesmo. Volta ao normal que era. Não precisa me dar de ouro. E aí uma vez conversando com esse pastor, ele falou, é porque você não crê. Você não tem fé suficiente. E aí eu pensava que eu tinha que ir para um canto e ficar, dente de ouro, 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 dente de ouro. Repetindo um mantra, um cara, né? E aí depois eu comecei a pensar, eu não devo ter fé mesmo não. Deus deve ter uns que ele gama mais do que outros, tem uns aí que ele sabe que não vai vender esse dente, porque na hora que apertar eu arranco esse dente, ainda boto na internet o dente de ouro que Deus deu. Alguns receberam, outros não receberam, né? As coisas vão, mas uma fé, porque a gente está pregando um Jesus que vai dar para a gente, na nossa fé, só boas vibrações. Hoje de manhã eu contei de um post que eu vi na internet, a pessoa dizendo, olha, você precisa alimentar a sua fé. E assim, quando não tiver ninguém perto de você, você precisa ouvir só coisas boas, você precisa se afastar de gente negativa, pessoas pessimistas, pessoas que não produzem nada. E se você não tiver ninguém ao seu redor para falar que você é bom, declare para você mesmo, você é bom, você é legal, você é jóia, as pessoas te amam. E eu lembro e pensei, mas se ninguém está perto dele para falar isso, tem algum problema, você não é tão bom de relacionamento assim. E aí o cara colocou um versículo, porque a fé vem pelo ouvir, e amputou o versículo. Então se a fé vem pelo ouvir, para se você quer se tornar uma pessoa melhor, fique repetindo esse mantra, porque aí você vai se convencer que você é uma pessoa melhor. Ele amputou um versículo que diz que a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir o quê? A palavra de Deus. Não a boa palavra, a palavra de Deus. A boa palavra vai inflar o seu ego, vai fazer você acreditar naquilo. Ela até tem uma parte no processo, mas é só a fé gerada a partir da pessoa de Cristo Jesus que alimenta e que muda as coisas. Pessoas que têm uma fé em resultados, elas vão esfriando à medida que os dias vão ficando maus, à medida que os dias vão ficando difíceis, à medida que as respostas não vão vir. A Dona Marta disse, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas fica tranquilo, eu ainda acredito. Eu acredito, ela era atleticana, Marta, né? Eu acredito. Outro exemplo é que aqueles que mesmo com Cristo presente, não conseguem contemplar além do que enxerga, um outro extremo. Tem gente que vive no fatalismo, né? A Marta está ali, está com Jesus, caminhou com Jesus, viu o que Jesus já havia feito, viu os feitos do Senhor em todos os lados, mas ela pensa, não, isso é demais para ele. Ele é o Filho de Deus, mas não é assim também não. Ele também não vai conseguir. Isso não muda, isso não tem jeito, isso não vai resolver. Quantas vezes a gente fala isso sobre alguém? Quantas vezes falaram isso sobre nós? Esse aí não tem jeito, esse aí não muda. Quantas vezes a gente olhou para uma situação de vida da vida e disse, não tem jeito, não vai acontecer. A gente está vendo Jesus, a gente está caminhando com o Senhor, a gente está ministrando a palavra de Deus, a gente está muito perto de Jesus, mas a nossa fé não consegue olhar para Jesus. A nossa fé está olhando para a circunstância. A Marta é alguém, como nessa passagem vai mostrar para aqueles também que mesmo diante de tudo que Deus fez, decidiram não crer no Senhor. Tem um grupo de pessoas que olha ao redor, que vê tudo que o Senhor fez, que vê tudo que Deus criou,
que contempla a criação do Senhor, que ele senta com você e começa a te questionar quem é Deus, ele pede que você explique a sua fé, você explica a sua fé, você coloca ele numa conversa de apologética em xeque com as crenças dele, e ele diz assim, tá bom, é até bom o seu ponto, mas eu decido não crer. No final desse capítulo você vai ver esse tipo de pessoa. Vai dizer que quando Lázaro ressuscitou, muitos judeus que estavam ali creram em Jesus. Mas vai dizer que outros não. Outros saíram dali e foram para o sinédrio contar o que estava acontecendo. E aí a continuidade do capítulo 11 é Caifás decidindo que agora a gente precisa parar Jesus. E Caifás diz, senhores, não é melhor que um homem morra por toda a nação? Sem saber, ele ainda estava trazendo a noção, o senso correto do Evangelho. Um morra por todos. E ali eles decidem no capítulo 11, começam a armar os planos para tirar a vida de Jesus. Alguns, queridos, não querem crer, não querem ver, não querem Jesus. Infelizmente, querem os benefícios que Jesus dá. Porque quando Jesus diz assim, tá bom, você vai caminhar comigo, você quer andar uma vida de fé, parte dessa vida de fé é tome a sua cruz e siga-me. Não. Parte de caminhar com isso é lide com você mesmo. Eu não quero. A dona Marta também mostra pra gente que não é errado duvidar. Não é errado você ter momentos de hesitação na sua fé. Momentos que você não entende, momentos que você não compreende, momentos que as coisas não fazem sentido. Não é errado. Na verdade, esses momentos nos levam a crescer na nossa fé. São esses momentos que nós questionamos, que nos levam mais próximo do Senhor. Sabe, se você continuar lendo o texto, você vai ver, Marta saiu, olhou para Jesus e ela, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Versículos para baixo, Maria encontra com Jesus. E qual é a postura? Maria fala a mesma frase. Qual é a postura de Maria? João vai dizer que Maria viu Jesus, prostrou e o adorou. Senhor, se você não estivesse aqui, ele não tinha morrido. A grande questão não é como a gente questiona, não é o que a gente questiona, mas é como o nosso coração está diante de Deus. Alguns de nós estão lá, em pé, com o braço cruzado, com a fonte cerrada, questionando a Deus porque as coisas não acontecem. E outros simplesmente estão de joelho dizendo, Senhor, eu não compreendo, mas eu decido te adorar. Entendem a diferença disso aqui? Essa é a primeira aplicação desse texto. Como você conduz a sua vida de fé. Como você tem se relacionado com o Deus da sua fé. Como você tem se relacionado com as perguntas que você não tem resposta para elas. Você também está colocando a coisa de forma rasa. Você olha para Jesus e fala, juntos e shalom now agora, vamos lá, raso, superficial, colocando a culpa no capeta o tempo todo, colocando a culpa em outra pessoa, colocando a culpa numa circunstância, ou você está de joelhos diante do Senhor querendo realmente entender o que está acontecendo. E talvez tudo que você está ouvindo é assim, eu estou com você, espera. Ou talvez a resposta que Deus te deu foi não, e você não gosta de ouvir não. Ninguém fala não para mim, nem Deus. Quem que ele acha que ele é? O Criador do Universo? Ele é o Criador do Universo. Muitos, no momento mais apertado da vida, fogem de Deus. Se levantam e vão para longe do Senhor, ao invés de se aproximar dele. E inventam as mais variadas desculpas que você pode catalogar. Elas inventam. Elas não vão para os pés do Senhor e dizem, Senhor, eu não entendo, mas eu estou aqui. Eu quero te adorar. Eu quero continuar diante do Senhor. Eu quero continuar crendo. Capítulo 9 de Marcos, Jesus está descendo o monte depois da transfiguração. Os
discípulos tentam libertar um menino de um espírito imundo, eles não conseguem, eles chamam com Jesus, Jesus vai conversar com o pai do menino, e o pai do menino vai dizer para ele o que está acontecendo, que desde pequeno esse espírito imundo pega ele, lança ele na terra, lança ele no fogo, esse menino é cativo, esse menino não tem vida. Jesus olha para ele e diz: você crê? Ele fala: Senhor, eu creio. E depois eu acho que ele pega fôlego e diz: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. É Jesus, é o Espírito que gera fé em nós, irmãos. É quanto mais tempo você passa aos pés do Senhor, que a sua fé cresce. Não é por você dizer palavras certas nas horas certas. Isso pode até ajudar você a não criar um conflito, mas isso não vai fazer a sua fé crescer. É o tempo que você passa diante da face de Deus, aos pés do Senhor, que Ele vai alimentar a tua fé. Não é o tempo que você passa em pé, olhando com a fronte a serviço fechada, dizendo: me explica por que eu estou passando isso. Vocês conseguem entender essa diferença? Essa é a primeira aplicação desse texto para nós na noite de hoje. Jesus continua no versículo 23, e Ele vai dizer para ela assim: teu irmão vai ressurgir. E ela está diante de Jesus, e ela não consegue perceber o que Jesus está dizendo. E ela fala: eu sei que vai ressurgir, porque eu acredito como todo judeu acredita. Vai vir o dia final, o dia do juízo, e todos vão ressurgir, todos vão ser julgados. Só quem é um saduceu que não vai acreditar nisso, mas eu não. Eu, o Senhor, todos nós acreditamos. E aí Jesus olha para ela e diz assim: não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que a ressurreição e a vida está diante dos seus olhos. Jesus olha para ela e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Diante dos seus olhos está a ressurreição. Marta, a ressurreição não é mais um conceito filosófico. A ressurreição, Marta, não é mais uma ideia. A ressurreição é uma pessoa que você conhece, que ama você, que caminha com a sua família. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que estiver morto, quem crê em mim, ainda que morra, Marta, ainda que ele morra, se ele crê em mim, ele vai viver. E todo o que vive e crê em mim não vai morrer eternamente. Jesus disse para ela: Marta, há uma revelação profunda aqui para você. Ressurreição não é apenas um conceito. Ressurreição é uma pessoa. Ele não só é o pão do céu, mas ele é o pão da vida. Ele não só é aquele que vai ressuscitar os mortos lá no último dia, mas nele a ressurreição é imediata. D.A. Carson vai dizer: a preocupação de Jesus em desviar o foco de Marta de uma crença abstrata sobre o que acontece no último dia para uma crença pessoal naquele que é o único que pode provê-la. Ele está dizendo: não é sobre o que vai acontecer lá fora, lá na frente, é sobre quem está diante dos teus olhos. E ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a gente deve buscar algo num sentido maior nessa frase. E a primeira coisa que Jesus tem em mente quando ele está colocando aqui, é Jesus pensava naqueles que estavam mortos no pecado. Ele está dizendo assim: inclusive Marta, o homem que hoje está morto no pecado, por culpa do pecado, que fez e perdeu tudo o que era e merece a morte eterna, inclusive esse homem, se ele crer em mim, eu posso fazê-lo viver novamente. Quando eu lia e preparava o meu sermão, eu me deparei com a história de um homem chamado Tokichi Ishii. É um japonês. Ele foi enforcado em Tóquio em 1918. Ele era um assassino frio e calculista. Ele era um homem que resistia, na biografia dele, a uma série de torturas. Ele
era duro, ele enfrentava os guardas, ele era um desses irrecuperáveis. E ele estava na prisão, e pouco antes de ser sentenciado à morte, ele recebeu um exemplar do Novo Testamento por 2 missionários. 2 missionários trouxeram para ele um exemplar do Novo Testamento. E ele começou a ler, e ele parou na história do julgamento de Jesus. E ele começou a ler o julgamento de Jesus, e essa frase de Lucas 23, 34, capturou a atenção dele. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí ele declara o seguinte: parei, fui esfaqueado no coração. Essas são as palavras dele. Como se fosse um prego de 15 centímetros. O que o versículo revelou para mim, devo chamar-lhe o amor do coração de Cristo? Devo chamar isso de sua compaixão? Eu não sei como chamá-lo. Eu só sei disso. Com um coração indizivelmente grato, eu acreditei. E aqui está um exemplo do poder da palavra de Deus para despertar a fé naquele homem. A partir do momento que ele ouviu aquelas palavras, a fé foi gerada no seu coração. Toquiche, preso, nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Esse homem não estava mais morto. Esse homem agora está vivo. As últimas palavras dele: as pessoas dirão que devo ter um coração muito triste, porque estou aguardando diariamente a execução da sentença de morte. Este não é o caso. Não sinto tristeza, angústia, nem dor. Trancado em uma cela de 6 pés por 9 pés de tamanho, sou infinitamente mais feliz do que era nos dias do meu pecado, quando não conhecia a Deus. Dia e noite estou falando com Jesus Cristo. Aí você vai dizer: tá bom, pastor, alguém no corredor da morte vai sim escolher Jesus. Mas eu poderia te contar a história do Juarez, que era alcoólatra, que perdeu a família, que batia na mulher, que batia nos filhos, um homem duro, ruim, e que numa noite teve um encontro com o amor de Jesus. O homem que era morto revive. Eu posso te contar a história de pessoas, talvez você que está sentado aqui me olhando, você é testemunha disso, de como Cristo te deu vida, de como Cristo te trouxe a vida de volta, de como as coisas mudaram no seu coração quando você começou a caminhar com Cristo Jesus, como que as circunstâncias tiveram menos efeito sobre quem você é a partir desse momento. Jesus está dizendo isso: aquele que estiver morto no seu pecado, ao encontrar comigo, será vivificado. Aquele que crer será vivificado. A maior bênção que nós podemos ter, irmãos, ao nos encontrar com Jesus, é nascer de novo, é ser regenerados. Todo o resto é consequência, todo o resto é resto. Ele está dizendo isso para a gente. E Jesus também está dizendo que ele dá, eu coloquei aqui, o William Barclay declara o seguinte: qualquer um pode chegar a tornar-se tão egoísta que está morto para a necessidade dos outros. Pode se tornar tão insensível que está morto aos sentimentos de outros. Pode comprometer-se tanto com pequenas deslealdades e desonestidades da vida, que morre para a honra. Pode chegar a perder toda a esperança, até se tornar um ser que está apático, morto espiritualmente. Jesus Cristo pode ressuscitar a qualquer uma dessas pessoas. Todos os testemunhos da história nos demonstram que ressuscitou a milhões de pessoas assim, e sua mão jamais perdeu o poder. Quando você chegar na sua casa hoje, você vai olhar no espelho e vai dizer: eu fui trago de volta à vida por Cristo Jesus. Eu era um desses que andava morto. E se você não crê nisso, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se você acha que você merece, se você acha que é uma herança,
Se você acha que você cresceu na igreja, você precisa cair nos seus joelhos e dizer: Senhor, eu sou esse pecador todo que esse pastor está falando. Porque se eu sou, Senhor, me convence, me fala. Eu quero levantar diferente daqui. Sabe, quando você olha para essa perspectiva, só tem uma coisa que brota no nosso coração: gratidão. Um senso profundo de gratidão, de Cristo ter visto algo em mim que sequer eu imaginaria, e ter decidido me tornar vivo novamente. Segunda coisa que essa declaração diz para a gente, que Jesus dá vida porque Ele é a vida. Nós falamos quando Ele disse: eu sou a porta, aquele que entra e sai e acha a vida plena. Jesus é plenitude de vida. Em Cristo Jesus encontramos plenitude de vida. Ele é a própria vida, não há vida fora dele. Ele não só ressuscita quem está morto nos pecados, nos seus pecados, mas Ele também, aqueles que morrem, estando ressuscitados, nunca experimentam o poder da morte. A morte não é mais o fim. Paulo disse: nós nos conformamos com Ele na sua morte, e nós também com Ele ressuscitamos. Nós estamos vivos para sempre. Nós precisamos sair do estágio de morte eterna para confiar e depender naquele que dá vida plena e eterna. E o terceiro ponto, essa declaração mostra para a gente que Jesus trouxe para a vida agora a certeza de que a morte não é o fim. Se você estava aqui domingo passado, eu te disse que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A morte não segura ele. Ele não tem mais pecado. A morte não tem mais efeito. E quando Ele nos dá vida, quando Ele nos vivifica com Ele, Ele também nos livra dos domínios e da garra da morte. Irmãos, quando Billy Graham morreu, ano passado, eu vendo o funeral, eu vi o testemunho do neto dele. O neto dele disse assim: o meu avô falou para mim assim: um dia você vai ouvir que Billy Graham morreu. Não acredite nisso. Naquele dia eu serei mais vivo do que nunca. Naquele dia eu estarei mais vivo do que nunca. Nós chamamos esse mundo de terra dos vivos, mas seria muito mais correto chamá-lo de terra dos mortos. Por Jesus Cristo, sabemos que quando a morte chega, nós saímos da terra dos mortos e vamos habitar com aqueles que vivem eternamente com Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, irmãos. A morte não tem poder sobre nós. Ainda que morto, viverá. Ainda que deixando de estar nessa terra, viverá. Ainda que morto, tem a esperança da vida eterna com Cristo Jesus. E outra coisa, Jesus está dizendo: você pode desfrutar da eternidade comigo já, começando agora. Eu quero concluir essa reflexão com você nessa noite. Jesus disse: aquele que crer em mim não morrerá. O que significa crer em Jesus? Primeira coisa que eu creio que significa crer em Jesus, significa aceitar que o que Ele disse é absolutamente verdadeiro. Acreditar. Acreditar que você só precisa de Jesus. Você não precisa de Jesus mais alguma coisa. Ele disse: se você crer nele, você não vai experimentar a morte. A morte não vai te prender. Você não precisa de crer nele mais alguma coisa. Você precisa crer no Senhor. Crer naquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos também, quando a gente diz que crer em Jesus, nós temos que entender que a gente entra numa nova relação com Deus. Quando eu creio que Deus é como Ele descreveu Jesus, adquirimos a certeza de que Deus é, acima de tudo, um Deus redentor. Sabe, alguns de nós têm uma ideia de Deus como um Deus punitivo, como um Deus mau, como um Deus tirano, como um Deus que espera você errar para te punir. A moda agora também é o Deus papai, o Abba, papaizinho, quase uma relação
infantilizada com Deus, mas acima de tudo, nosso Senhor é o nosso Redentor. Jesus nos redimiu, Jesus pagou o preço, Jesus venceu a morte não tem mais domínio, não tem mais efeito em nós. E nós também entramos agora numa nova relação com a vida. Nós começamos a perceber a vida pelas lentes de Jesus, quando a gente decide crer em Jesus, quando a gente decide aceitar a forma de vida de Jesus. Nós vamos começar a entender que as leis e mandamentos de Jesus são melhores para nós. Nós vamos começar a buscar a cosmovisão, a forma de viver de Jesus. Nós vamos começar a aplicar aquilo que Jesus falou para a gente aplicar na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo simples. Você acabou de conhecer Jesus e você vai ler lá em Lucas e você vai encontrar Mateus, você vai encontrar Jesus ensinando os seus discípulos a orar e ele vai dizer assim: quando você for orar, você vai orar dessa forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí você está lendo, você vem de uma tradição, você recitava isso, mas de repente nesse dia, você lê e escuta Jesus falando para você: e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nesse momento essas palavras acendem o seu coração. E aí você lembra que, como nova criatura, você não pode viver carregando mágoa. Você não consegue mais viver carregando rancor. Você não consegue mais ser classificado como uma pessoa amarga, amargurada. E aí você começa a entender que você precisa perdoar até quando você foi injustiçado. E aí aquilo começa a entrar numa luta interna, porque você diz: mas eu fui injustiçado. Mas eu tenho o direito de não perdoar. E aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na tua vida. E aí você começa a entender que o estilo de vida de Jesus é difícil de se viver. Requer de nós carregar uma cruz. Requer de nós morrer diariamente. Você é iluminado. O estilo de vida de Jesus ficou esquisito, você é iluminado. A palavra de Deus te ilumina. A palavra de Deus traz vida, ela ganha vida. E ela nos confronta. E aí você começa a ver que você está lendo lá um dia e você vai ver que você não pode mentir. E aquilo começa a tomar efeito. Então a palavra de Deus tem um efeito completo. Ela vai trabalhar na sua emoção, ela vai trabalhar na sua alma, ela vai trabalhar na sua moral. Ela vai te ensinar a se relacionar com as pessoas da maneira correta. E aí você está lendo a história de um homem chamado Zaqueu, e ele, quando teve um contato com o Evangelho, ele fala: se eu fraudei alguém, eu vou restituir. E aí você começa a lembrar, o Senhor te traz a memória de coisas que você tem que não são suas e você precisa devolver. De coisas que você enganou, que você mentiu, que você precisa voltar lá agora e dizer: irmão, eu te enganei, eu menti. E aí você começa a ver: meu Deus, mas essa vida com Jesus, ela requer mais da gente. Mas ao mesmo tempo, quando você dá esses passos, você começa a experimentar uma nova liberdade de vida. Sabe, João 8, ele fala: conhecereis a verdade e ela te libertará. Ser liberto do efeito do poder da mentira é fabuloso. Quando você cai em si e percebe que você não precisa mentir, que você não precisa agora inventar mais uma história para sustentar a história que você inventou agora, e nem para sustentar aquela outra história. Quando você está com a vida torta e você olha para aquela pessoa perto de você e diz: olha, meu amor, eu preciso abrir a vida para você, o que está acontecendo, e você se torna vulnerável, você traz toda a verdade. Mas pastor, eu posso perder tudo.
Você vai provavelmente perder muitas coisas, mas você vai ganhar a liberdade. Você nunca mais precisa inventar uma história de novo. A verdade nos liberta. Jesus nos chama para uma nova relação com a vida. A vida surge do pecado, se converte em algo tão rico que não pode morrer mais, mas deve encontrar na morte a transição para uma vida superior. É isso que acontece quando a gente crê em Cristo Jesus. É isso que acontece conosco, quando a gente coloca a nossa fé e vida no eu sou a vida eterna. Jesus é a vida, vida já, vida agora, vida plena, vida completa. Jesus é a vida eterna amanhã, é a certeza de que eu nunca vou morrer. O Evangelho é a resposta ao anseio mais básico do seu coração, do seu sentido de vida. Eu tenho não apenas uma esperança na morte agora vivificado por Cristo Jesus, mas eu tenho uma razão de viver. Eu tenho um porquê viver. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E se já morreu, nunca mais experimentará a morte. Viverá eternamente com Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Eu quero te convidar a ouvir as palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá.